Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em casa. Caso saia, coloque a máscara, ok? Aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genário Viana. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. O capítulo 5 fala sobre a Revolução Francesa e estou falando com meus alunos do 8º ano, turmas 800 e 801. Pois muito bem, a Revolução Francesa foi um período de intensa agitação e influenciou toda a história europeia e da América na passagem do século XVIII para o século XIX. Nossa maneira de pensar a política hoje ainda traz muitos valores que nasceram com a Revolução Francesa. A nossa preocupação com os direitos humanos e a divisão entre os partidos políticos de direita e esquerda nasce da ideia da Revolução Francesa. No final do século XVIII, a França era, ao lado da Inglaterra, uma das mais poderosas monarquias europeias. Era um dos principais centros irradiadores de cultura e de novas ideias na Europa. A sociedade era uma monarquia absolutista e encontrava-se dividida em 3 estamentos, ou seja, em 3 estados. O primeiro estado era composto pelo clero, a igreja. O segundo estado era composto pela nobreza. E o terceiro estado era composto pelo resto da população. Trabalhadores urbanos, artesãos, pequenos comerciantes, camponeses e burgueses. Ou seja, 98% da população. A crise na França, no final do século XVIII, foi provocada por uma combinação de fatores. Fatores climáticos que afetavam a produção de alimentos e provocavam a elevação do preço dos produtos. Também foi por conta dos elevados gastos na Guerra da Independência das colônias inglesas na América do Norte e também o excesso de gastos com os luxos da corte francesa. Em 1788, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, na qual participaram representantes dos 3 estamentos da sociedade. As soluções debatidas a partir de votação era realizada por Estado e não por indivíduo. Sendo assim, a nobreza e o clero sempre se uniam para derrotar o terceiro Estado. O grande problema é que, naquele momento, os representantes do terceiro Estado começaram a exigir que o voto fosse individual, o que possibilitaria que as propostas da burguesia fossem aprovadas. Essa proposta foi rejeitada, o que motivou a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Todo esse contexto fez com que o povo colocasse suas esperanças nos representantes do terceiro Estado. A população insatisfeita enfureceu-se quando o rei mostrou-se contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. Com a revolta popular em Paris, em 14 de julho de 1789, aconteceu então a queda da Bastilha. Isto marcou o início da Revolução Francesa e espalhou-se o fervor revolucionário pelo país. Esse acontecimento significou o fim do absolutismo francês. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi considerado o principal documento surgido durante a Revolução Francesa. Pôs fim ao antigo regime ao declarar que o poder emanava do povo e que todos eram iguais. A partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário
estendeu-se por 10 anos. Foi finalizado, então, com o golpe do 18 do Brumário, organizado por Napoleão Bonaparte, general, estrategista e famoso por liderar o exército francês. Iniciou-se, então, o período napoleônico. Napoleão governou a França por 15 anos, entre 1799 e 1814. Encontrou uma sociedade arrasada pelas disputas internas e pelas guerras externas. O governo de Napoleão chegou ao fim após suas forças serem derrotadas em uma sequência de conflitos europeus. Foi derrotado pela primeira vez em 1814, mas acabou sendo reconduzido ao trono. No ano seguinte, sofreu uma nova derrota e seu governo chegou ao fim. O Congresso de Viena restabeleceu os antigos governos, que foram derrubados pelas forças napoleônicas. Além disso, também foi definido que as fronteiras europeias seriam restituídas ao que existia antes das transformações provocadas pelas vitórias militares napoleônicas, voltando assim a reconstituir toda a Europa.